Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido para toda São José do Rio Preto e pela internet até para outras cidades do Brasil e de outros continentes, inclusive, para todos os cantos do planeta. Nós vamos, no programa de hoje, conversar um pouco sobre segurança pública. Começando com a informação de que o 17º Batalhão da Polícia Militar de São José do Rio Preto tem, desde o último dia 24 de fevereiro, um novo comando. O coronel Vicente tomou posse no comando do 17º Batalhão da Polícia Militar e ele é o nosso convidado do programa de hoje. Coronel, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Sucesso, êxito no trabalho aí de comando do 17º Batalhão, coisa que não é, a gente sabe que não é fácil, é muito trabalho, muito difícil, mas que o senhor tenha bastante êxito, bastante sucesso e continue mantendo São José do Rio Preto nesse clima de cordialidade, de paz que existe na cidade, não é? Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando do seu programa novamente. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação enorme estar comandando o 17º Batalhão. É a realização de um sonho, eu posso dizer. Só para relacionar rapidamente a sua carreira policial. O senhor é da onde, começou onde, por que funções passou na Polícia Militar até chegar ao comando do 17º Batalhão, coronel? Olha, eu nasci aqui perto, em Pedranópolis, próximo de Fernandópolis, mas vim para cá bem pequeno, com 1 ano ainda. E essa é a cidade, então, que eu escolhi para viver. Eu entrei na Polícia Militar em 85, fiz academia, 5 anos, me formei oficial. Depois trabalhei 13 anos no Corpo de Bombeiros, sendo 12 aqui no 13º Grupamento de Bombeiros. E depois vim para o policiamento já como capitão, onde comandei companhia e fui coordenador operacional, tanto do 17º como do 30º Batalhão, por onde eu passei por algum tempo. Eu sou uma pessoa que meu perfil é um perfil operacional. No Corpo de Bombeiros era assim e no policiamento é assim. Eu gosto muito da atividade fim, eu gosto muito do serviço operacional. Meu negócio não é ficar dentro de gabinete. Tá certo. Bom, e o senhor sendo aqui uma pessoa da nossa região, né, da nossa 8ª região administrativa da cidade de Pedranópolis, como o senhor disse, deve conhecer muito bem o Rio Marinheiro, né? Já deve ter passado parte da infância às margens do Marinheiro, não é isso? Não, na verdade, como eu disse, eu vim para cá com menos de 2 anos. Ah, tá. Então eu me sinto totalmente riopretense. Mas eu conheço sim esses lugares, às vezes a gente vai lá visitar parentes que eu ainda tenho lá, e eu conheço bem esses lugares que você está falando. Coronel, vamos mostrar algumas imagens aí da transmissão de posse do comando do 17º Batalhão, que são imagens trazidas, por gentileza, pelo próprio comando do batalhão. Gostaria de que a gente pudesse ver essas imagens da transmissão de cargo, a transmissão de posse, a posse do coronel Vicente no comando do 17º Batalhão da Polícia Militar. Se pudermos ver, estamos à disposição. Acho que ainda não, daqui a pouco a gente vê e comenta um pouco sobre isso. Mas como é que foi, coronel? Agora sim, vamos lá. Coronel, pode falar. Essa é uma formalidade militar, né, que, na verdade, foi dia 24 de dezembro, foi publicado em Diário Oficial, o meu comando aqui no 17º Batalhão. Isso é uma formalidade militar, né, um momento em que é feita uma formatura militar de posse. Então, nesse dia aí, o tenente-coronel César Evaristo dos Santos passou o comando do 17º Batalhão para mim. Como eu disse, é uma satisfação, é um orgulho estar comandando o 17º Batalhão, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o batalhão que vem se destacando mais positivamente em toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós tivemos aí um ranqueamento recentemente, com relação à gestão preventiva, e dos 120 batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, próximo de 120, nós ficamos em primeiro lugar. Então, é o batalhão que mais prende, que mais tira criminosos da rua. Nós ficamos satisfeitos que, junto com isso, com esses números recordes de prisões, os índices criminais nos últimos anos também vêm caindo. Então, nós estamos vendo aí a imagem do coronel César, que ao meu lado, que passou o comando. Vimos ali também a imagem do coronel Rogério Xavier, que é o nosso comandante CPI 5, a quem inclusive eu agradeço a confiança depositada em mim, me colocando no comando do batalhão de maior
pujança, maior importância de todo o noroeste do estado de São Paulo. Rio Preto, que eu tenho dito que é privilegiado, a cidade é privilegiada em relação à polícia militar. Nós temos aqui policiais extremamente comprometidos, empenhados no mistério de proteger a população. A gente verifica que muitas vezes o policial, por exemplo, ele vai sair em determinado horário, ele vai sair às 18 horas, quando é 5h30, faltando pouco para sair, ele ainda está correndo atrás do bandido, prende, aí ele vai para a delegacia, vai apresentar o flagrante, e aí acaba demorando 2, 3 horas para mais. Então ele não tem preguiça de trabalhar para mais, ele muitas vezes tem que depor no fórum nas suas horas de folga. Enfim, é um verdadeiro sacerdócio, a polícia, a pessoa tem que realmente gostar. E não tem como ser diferente mesmo, né? Tem que se entregar. Exatamente. Coronel, eu não sei se os números que o senhor porventura não puder divulgar, por razões, claro, de segurança e estratégico, fique à vontade para nos dizer isso. Mas hoje, por exemplo, qual é o efetivo do 17º Batalhão Policial? A gente gostaria de saber isso. Se esse efetivo ele tem crescido regularmente, existe perspectiva de crescimento para os próximos anos? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Olha, não tem crescido não. A verdade é essa. Hoje, a filosofia da Polícia Militar é trabalhar com tecnologia, não fazer mais com o mesmo tempo, o mesmo número de policiais. Então hoje nós temos aí, por exemplo, em cada viatura tem um terminal de computador, que dali mesmo o policial já consulta placas de veículos, pessoas através do RG, para saber se são procuradas da justiça, etc. Então, aliado, por exemplo, aqui em Rio Preto, esse sistema de câmeras que nós temos na cidade aqui, nós temos o nosso Copom Online, que contém muitas informações que acaba facilitando o trabalho do policial na rua. Enfim, hoje nós temos investido em tecnologia. Nós trabalhamos de uma maneira mais eficiente, exatamente para suprimir essa questão do efetivo. Evidentemente que se nós pudéssemos ter mais mais efetivo humano, mais policiais, seria mais fácil, a gente gostaria disso. Mas isso requer muito trabalho, precisa haver uma seleção para que sejam contratados novos policiais. Há limitações, inclusive orçamentárias, é claro, né? Deve ser uma coisa complicada essa questão de efetivo, né, Coronel? Sim, porque, veja, o policial ele aposenta, ele continua recebendo, aposentado. Claro. Aí contrata novos policiais, vai aumentando a despesa do Estado. Então o Estado não tem assim, essa política de contratar e aumentar o número de policiais. Não. Hoje o objetivo do Estado é ser mais eficiente e tentando conseguir isso, mesmo sem aumentar tanto o efetivo. Mas, de acordo com as nossas possibilidades, porque para ser um policial militar, antes disso, é feita uma seleção rigorosa, inclusive no aspecto social. A investigação social ela é bastante rigorosa. Então, às vezes, o indivíduo tem alguma passagem pela polícia, ou tem um comportamento que não condiz com o policial militar, esse indivíduo ele é desclassificado, ele é rejeitado na Polícia Militar. E o curso de soldado nosso, ele tem duração de 1 ano. O curso superior de soldado tem duração de 1 ano. Então, não é uma profissão simples, que a pessoa vai lá, presta um concurso, no outro dia ele já assume. Não. E o curso é ministrado aonde? Só em algumas, só na academia ou não? Nós temos feito a seguinte, a primeira parte, a parte teórica, ela ocorre na cidade de São Paulo, e no Centro de Formação de Soldados. E depois a parte prática, algumas unidades do interior estão fazendo isso. No caso aqui, por exemplo, em Rio Preto, nós temos cerca de 140 alunos desse curso superior de polícia que estão fazendo um módulo específico, inclusive com estágios na rua. Você deve ter visto aí, principalmente nos finais de semana, vários policiais lá estagiando na rua. São esses alunos que estão fazendo o módulo específico aqui em São José do Rio Preto, no CPI 5. E para aprender tem que ser na prática mesmo, né, Coronel? Sim, a gente tem que, o policial mais do que nunca, né, ele tem que ter a teoria, mas a prática, estar na rua, abordando
os criminosos, abordando as pessoas suspeitas, é que ele vai pegando aquela experiência necessária para trabalhar no dia a dia. Né? O tirocínio, né, essa coisa toda vai passando a fazer parte do comportamento direto dele, sem que ele até se aperceba disso, né? Passa a ser automático as coisas. Com certeza. É importante a pessoa que já escolhe a polícia tem que ser vocacionado, porque como eu estava falando agora há pouco, nosso trabalho exige muito. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Eu costumo dizer para os meus alunos lá, os alunos que entram, olha, você agora entrou na Polícia Militar, você recebe um carimbo, PM, e acabou, você nunca mais perde esse carimbo. Até se as pessoas quando saem da polícia por um motivo ou por outro, de repente comete um crime, o que sai nos jornais? Ex-PM. Então não perde esse carimbo nem se sair da polícia. E a polícia, ele é cobrado 24 horas. Ele mora num bairro, os vizinhos sabem que ele é policial, vai lá de madrugada, quando precisa, porque sabe que ele é policial. Então, não tem como a gente se desvencilhar disso. Nós somos policiais 24 horas e para sempre. E acho que também não tem como se desvencilhar do fato de que trata-se de uma profissão de risco, não é, coronel? É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Nós somos, assim, a linha de frente na proteção da sociedade. Nós estamos ali dando a cara, dia a dia, contra a criminalidade. E, por vezes, nós também somos seres humanos, somos frágeis, né? Claro. Infelizmente, ano a ano, a gente perde aí mais de 100 policiais militares mortos por ano, defendendo a população. Coronel, em algumas cidades, Rio Preto nem tanto, mas cidades grandes, São Paulo, por exemplo, os policiais, inclusive, são estigmatizados pelo mundo do crime, né? Se o criminoso percebe, identifica que aquela pessoa, ainda que esteja apaisana, mas perceber que ele seja policial, ele pode se vingar, ter alguma atitude de represália. Isso ocorre mesmo? E o policial está preparado para enfrentar essa situação? Infelizmente ocorre, já são muitos os casos que o criminoso vai praticar um assalto, um roubo, ele vai fazer o roubo e quando percebe que a vítima é um policial militar, ele atira antes de perguntar. Então, para nós é um risco maior. A gente é treinado para isso, o policial, por isso que ele tem que estar sempre atento, ele tem que estar sempre um passo à frente do criminoso para não ser surpreendido. Ele tem que surpreender o criminoso e não ser surpreendido. A gente vê aí situações, quando o policial consegue surpreender o criminoso leva a pior. Em se tratando de um combate, um embate armado, o fator surpresa é essencial. Então o policial tem que estar sempre atento, sempre desconfiado, sempre tomar cuidado dos locais que estiver frequentando. Enfim, a nossa vida não permite descuido. E que a gente não pode esquecer nunca, em momento algum, é que o policial também é um pai de família, é um avô de família, é um marido, não é isso? E ele está sempre sob essa ameaça do risco, mas é uma pessoa comum, está aí para... está vivendo na nossa sociedade junto com as nossas pessoas, não é isso? E o que às vezes deixa a gente muito triste, muito chateado, ainda algumas ONGs falar que, olha, fazer uma comparação do número de policiais mortos e o número de criminosos mortos e acharem que está errado, que morre muito mais criminoso do que policial. Fica parecendo que a vida do policial não tem valor. Olha, se morrer 10, 20 ou 30 policiais, bom, essa é a obrigação. Quer dizer, poxa, para. Eu acho que, não vou nem falar como policial, mas falar como cidadão, eu acho que um profissional que dá a vida, que arrisca a sua vida para uma pessoa que ele nem conhece e muitas vezes morre, precisa ter um pouco mais de respeito, né? Precisa ter um pouco mais de consideração. Querer ficar torcendo para o bandido, ele, como você mesmo falou, ele é pai de família, é pessoa honesta, está ali trabalhando para proteger. É um absurdo a pessoa ficar toda hora questionando a ação da polícia. E às vezes a gente vê, por exemplo, jornal que, quando se trata do ladrão, do criminoso, coloca as iniciais. Quando um policial comete algo de errado, nome completo, endereço, telefone, SIC, RG, sabe, umas coisas que há uma inversão de valores. Nós somos seres humanos, fomos tirados da sociedade, fomos selecionados da sociedade, a gente não veio de outro planeta, sabe?
Nós somos parte da sociedade. E parte da sociedade, mas que defende a sociedade para valer. Que defende para valer. Então, eu acho que o policial ele tem que ter um pouco mais de consideração, porque nos momentos de perigo, quem está lá à frente dando a vida é ele. Coronel, só para a gente entender como é a estrutura da Polícia Militar aqui em nossa região, né? O senhor é o comandante do 17º Batalhão, o 17º Batalhão está dividido em algumas companhias, é isso? Quantas companhias em São José do Rio Preto, quantas na região, e existe algum outro batalhão na região? Como é que funciona essa estrutura administrativa, digamos assim, da polícia? Tá. Rio Preto é onde fica a sede do CPI 5, Comando de Policiamento do Interior 5. Fica inclusive aqui ao lado, comandada pelo Coronel Rogério Xavier. E essa região, esse CPI 5, tem 4 batalhões. O 30º Batalhão com sede em Catanduva e região ali. 16 cidades, mais 16 cidades ali da região de Catanduva. O 16º Batalhão com sede em Fernandópolis, abrange Fernandópolis, Votuporanga e ali umas 47 cidades da região ali. E tem o 52º Batalhão, que responde por Mirassol e 30 cidades ao redor de Rio Preto. E o 17º Batalhão, que é o batalhão que responde só pela cidade de São José do Rio Preto. Dividido em 4 companhias, espalhadas aqui pela cidade. Batalhão, o 17º, é o único que responde por toda a cidade de Rio Preto. O fato de estar numa cidade como São José do Rio Preto, que já é uma cidade grande, mas uma cidade que o batalhão cuida de toda a cidade, né? Dá para perceber, eu imagino que o comando do 17º já tem a noção exata das regiões da cidade onde existe maior perigo, maior incidência de crimes, maior possibilidade. Como é que é isso? A polícia trabalha, agora há pouco o senhor falou sobre a questão da inteligência policial, né? A informação policial, né? Isso é fundamental, né? A inteligência para que se chegue antes, até para chegar a apanhar o bandido de surpresa, né? Tem que ter inteligência, não é isso? Sem dúvida. Nosso setor de inteligência hoje, ele está bastante sincronizado com o policial de rua, sempre colhendo informações, dando suporte para o policial de rua, que trabalha na rua, para combater o crime. Diariamente, quase que online, nós mapeamos a criminalidade. Então, quando o indivíduo vai lá e ele faz uma ocorrência de furto, de roubo, seja o que for, já entra no sistema. Nós chama Infocrim. Cada oficial tem a sua senha, entra no Infocrim e vê onde é o horário, o que está acontecendo, o local, o endereço, tipo de crime, tudo. Então, nós fazemos um estudo e é bastante dinâmico. Em cima dos locais onde há maior incidência criminal, nós direcionamos o policiamento para aquele local. A criminalidade também, ela migra, nós também migramos atrás, nós estamos sempre direcionando o policiamento para os locais de maior incidência criminal. Daí a importância das pessoas registrarem as ocorrências. Sem dúvida. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não vou registrar porque isso não vai dar nada, não vou recuperar o que me levaram, etc. Mas na verdade isso alimenta a estatística policial, né? Olha, isso é um pensamento totalmente errado. A pessoa tem que, seja qualquer o crime que aconteça, um simples furto, faça o registro da ocorrência. Por 2 razões principais. Primeiro, acabei de dizer que nós fazemos um mapeamento de acordo com onde ocorrem os crimes para nós direcionarmos o policiamento. Então, às vezes ocorre, a pessoa fala assim, olha, não passa a viatura no meu bairro e teve furto lá, mas você registrou? Se não registrar, eu não sei que está tendo furto lá. Para eu direcionar o policiamento, eu tenho que ter a ocorrência registrada. E uma outra coisa muito importante, nós prendemos os ladrões, e prendemos muito. Entendeu? E aí, às vezes você prende um ladrão, e na casa dele você encontra vários objetos furtados. Se aquela pessoa registrou o boletim de ocorrência, um furto na residência dela, por exemplo, chance dela reaver aquele objeto. Isso, e fala, olha, foi levado um notebook, marca tal, foi levado isso. Quando nós prendemos o ladrão e encontramos bastante objetos roubados ou furtados na casa dele, nós levantamos o boletim de ocorrência, chamamos a pessoa e falamos, isso aqui é seu, e devolve. É comum nós prendermos o ladrão e recuperarmos as coisas e às vezes não saber de quem que é, porque a pessoa não fez o registro. Aqueles que fizeram o registro conseguem reaver o seu bem. Não é sempre, isso aqui não é claro para todos os casos, mas muitos dos casos,
a gente consegue recuperar o objeto furtado, roubado, e entregar para o dono. Eu tenho aqui algumas ações recentemente realizadas pela Polícia Militar em São José do Rio Preto, que eu gostaria depois, até ao longo do nosso programa, a gente vai conversando sobre elas. Apreensão de arma, apreensão de drogas, etc. Né? Mas houve também, mais uma vez, a realização da Operação Liga de Delos. Sim. Foi realizado no dia 27 de fevereiro. O senhor mesmo já esteve aqui em nosso programa e nos comentou sobre, inclusive, a origem do nome, Liga de Delos, etc. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso antes do nosso intervalo, Coronel, e daí a gente daqui a pouco vai para o intervalo. Mas antes disso, podemos mostrar essas imagens. Né? Nós temos imagens, por exemplo, das fotos do início da Operação Liga de Delos em São José do Rio Preto, e o Coronel pode explicando exatamente o que é isso. Sim, olha, essa é a 5ª Operação Liga de Delos que nós fazemos, dessa vez foi aqui em Rio Preto. Novamente eu digo que essa é a maior operação policial realizada em São José do Rio Preto e região. Dessa vez não tivemos aí 1000 policiais, como foi da outra vez aqui em Rio Preto, foram cerca de 500 policiais. Mas também foi uma operação bastante exitosa. Nós estamos aí vendo imagens aéreas captadas pelo helicóptero Águia, que também participou mais uma vez dessa operação. Veja, uma operação grande, com bastante viaturas, bastante policiais, e que mesmo com a visibilidade, que é uma operação como essa, todas as pessoas veem, os próprios criminosos, eles trocam informações por celular, eles também se comunicam. Se informam, né? E uma operação dessa é comum, até os criminosos estarem sabendo dessa operação no dia antes, porque envolve muita gente e tudo mais. E veja, nós temos aí, desculpe interromper, mas vamos mostrando algumas outras imagens, algumas fotos. Nós podemos ir mostrando as fotos e o Coronel vai comentando. As próximas fotos, por exemplo, são do início da Operação Liga de Delos. Mas fique à vontade para concluir o seu raciocínio sobre isso. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: essa operação, para você ver como nós temos um serviço de inteligência muito bom. Essa operação, mesmo envolvendo tanta gente, chamando tanta atenção da população, nós tivemos um resultado numérico muito expressivo. Nós tivemos aí foram 36 pessoas presas, 5 armas. O que está sendo mostrado aí foi uma depredação que houve, dano a um ônibus da Circular Santa Luzia, certo, em que nós prendemos 7 pessoas que estavam danificando esse ônibus. Eles tentaram fugir quando notaram a presença da polícia, mas nós tínhamos bastante policiais ali e conseguimos prender 7 deles por dano. Apenas com o objetivo de depredar ônibus? O objetivo era esse? Vandalismo puro. Menores ou já maiores de idade? Dos 7, 5 eram menores, 2 maiores. Então, os menores devem ter sido recolhidos na verdade... Casas de permanência, né? Essa sequência aí do que acontece, infelizmente, nem sempre é o que nós desejaríamos. Exato. Mas, só para concluir o que eu estava dizendo, nós tivemos resultado muito expressivo numérico disso aí. Nós tivemos 36 pessoas presas, 5 armas apreendidas, mais de 20 quilos de drogas, inclusive prendemos em flagrante pessoas a gente pode chamar de uma refinaria de drogas lá em Mirassol, onde que eles estavam lá cozinhando a pasta base de cocaína para fazer os tijolos, as peças de crack. Nós temos aí imagens, não estão mostrando ainda, mas já temos aí fotos do tráfico de drogas, da refinaria de drogas em Mirassol. Exatamente. E depois a apreensão feita da Polícia Ambiental. Daqui a pouco as imagens vão aparecendo, o senhor vai explicar. Isso. Agora, eu quero destacar o seguinte: uma operação grandiosa dessa, esse resultado numérico, ele só ocorre porque nós temos realmente um serviço de inteligência muito bom. E a gente faz o possível para dar esse resultado. Mas muito mais importante do que esse resultado numérico foi a aceitação da população, o apoio da população com relação a essa operação. A gente sentiu que a população gosta desse tipo de operação. Nós recebemos aí nos bloqueios, nas abordagens, inúmeros elogios. Então, na verdade, a Polícia Militar está atendendo um anseio da população, que é ver a Polícia Militar atuando na rua. Então isso que é o mais importante para nós, é a gente levar essa sensação de segurança para a população vê a atuação da polícia e fica se sente mais segura,
apoia e acolhe muito bem. Olha lá, coronel, são as imagens de apreensão, né? Isso aí durante a operação, houve várias prisões por tráfico de drogas. Ali nós temos crack, maconha, cocaína. Essa inclusive foi uma pessoa que eu participei da prisão dela. Lá no bairro Vila Toninho, nós prendemos um rapaz lá que estava com dinheiro, crack e maconha. Nessa operação Liga de Delos, nós tivemos a participação da Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária. Essa aí, por exemplo, é uma ocorrência que a Polícia Ambiental apreendeu 5 armas no município de Icém. Também foi uma ocorrência de grande destaque, que fez parte dessa operação Liga de Delos, já que o policiamento ambiental também estava integrando essa operação Liga de Delos. Sem dúvida. A questão do tráfico de drogas é sempre presente, né? Infelizmente, não tem mais, quase que não há mais novidades em relação a isso. Sempre tem, né? Nós já estamos ficando até repetitivos nisso, mas veja, a polícia tem combatido e é o nosso foco. Nossas ações estão focadas no combate ao tráfico de drogas. Só essa foto aí, por exemplo, o indivíduo estava cozinhando a pasta base de cocaína. Veja ali a panela, do lado tem uma balança e pesa aquele tijolo ali que transforma um tijolo de crack. Aquilo ali é um tijolo de crack, que olha, mais de 20 quilos de pasta base de cocaína misturado com os produtos que eles misturam ali, bicarbonato, uma série de outras coisas, tranqueiras, né, vamos dizer assim, faria muitos outros quilos de crack. Então eu acredito que essa ocorrência aí acabou dando um prejuízo bastante razoável para o tráfico. Olha lá, isso aí é tudo pasta base de cocaína. Isso estava então aqui? Estava numa residência num bairro Beija-Flor, lá em Mirassol. Em Mirassol. Em Mirassol. Essa operação Liga de Delos, ela foi focada aqui em Rio Preto e também na cidade de Mirassol. Nós estamos falando do tráfico, né? Veja, nós prendemos muitos traficantes, nós apreendemos muita droga, mas sempre, se fala sempre do traficante. Mas veja, só existe traficante porque existe consumidor. Se não tivesse consumidor, o traficante ia fazer o que com a droga? Ia comer. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa parar para pensar. Não adianta você ficar só cobrando a polícia, e nós somos muito cobrados por isso. Aliás, a gente, quando se fala em segurança pública, a pessoa já pensa polícia militar. A pessoa vem polícia militar. A gente fica até satisfeito disso, porque mostra a importância que a polícia militar tem nesse contexto chamado segurança pública. Mas veja, a polícia militar é um elo nessa corrente chamada segurança pública. Tem polícia civil, tem polícia científica, tem o Ministério Público, tem os juízes, tem poder público estadual, municipal, federal, né? Então, é uma gama muito grande de órgãos envolvidos na questão de segurança pública. Nós somos os mais cobrados. Tudo bem, a gente até gosta disso porque demonstra a pujança da Polícia Militar, a confiança que a população tem na gente. Quando o senhor fala em não focar toda a expectativa apenas no tráfico, mas também no consumidor, porque sem ele não haveria tráfico, né? A legislação, como é que ela funciona em relação a isso? Ela também penaliza o consumidor ou não? Não. O usuário de drogas não é penalizado no Brasil. E ainda tem pessoas inconsequentes, vamos dizer assim, que acham que deve legalizar o uso da maconha, da droga. Isso é um absurdo. Tá? Eu acho até que nós deveríamos, está sendo aprovada, falta regulamentar a lei, tornar crime venda de bebida alcoólica para menor. Isso, crime grave, não. Você veja que absurdo. Hoje as crianças de 15 a 16 anos estão achando bonito beber. E o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. Nós vimos aí um caso absurdo recentemente lá na cidade de Bauru, uma festa que havia uma competição de quem bebia mais. Um dos universitários já morreu, né? Um universitário morreu, entrou em coma alcoólica e morreu. Então, gente, nós estamos chegando num caos, poxa. Então, eu alerto aos pais, principalmente, que não deixem
educação para empregado, para professor, que a obrigação é dos pais. Tem que acompanhar o filho na escola, tem que acompanhar quais são as amizades que o filho, com quem o filho está andando, porque os pais são os responsáveis pelos filhos. Nós encontramos aí no nosso trabalho, pelas ruas, crianças de 15, 16, 17 anos que estão assim, abandonadas pelos pais. E eles têm a responsabilidade de cuidar dos filhos. Nós vamos agora, já começamos esse final de semana, uma fiscalização intensa aí com relação a esse negócio de vender bebida para menor. Postos de gasolina, boates. Nós recebemos recentemente o Dr. Evandro Pelarim, que Estivemos conversando com ele aqui, ele também tem uma visão bastante clara a respeito disso. É bom que as autoridades estão todas convergendo contra isso. E nós vamos trabalhar junto, o Polícia Militar, juntamente com a Vara da Infância e Juventude, com o apoio do Dr. Pelarim, nós vamos intensificar bastante essa questão da bebida alcoólica, porque é um absurdo o que a gente está vendo. Uma pessoa vai lá, entra no posto de gasolina, um maior, 18, 19 anos, compra, sai e já dá na mão do menor. Se isso acontecer, nós vamos prender essas pessoas. Essa é a solução. É importante que a população saiba disso. Não acha que é bonito ficar menor usando droga aí não, porque nós vamos apertar o cerco contra eles. Coronel, eu vou pedir um intervalo, a gente já está até atrasado para chamar o nosso primeiro intervalo, vamos chamar já, mas antes eu gostaria que o senhor comentasse exatamente isso, que com essa legislação que transforma em crime a venda de bebida alcoólica para menor de idade, para menores de 18 anos. A Polícia Militar está preparada, está estruturada para fazer também esse grande trabalho, que vai ter muito trabalho nessa área. Sim, mas devido à importância que é esse assunto, nós vamos nos desdobrar mais ainda e vamos também estar atento a esse problema e vamos fiscalizar também. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência aqui com Opinião Cidade. Até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante,
Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Chegou JK Essential Residence. Você no ponto mais nobre da Zona Sul de Rio Preto, ao lado das melhores opções de compras e serviços, entretenimento e cultura, ambientes sofisticados que inspiram as melhores sensações. Tudo isso em um amplo e sofisticado apartamento. JK Essential Residence, um convite para seus melhores momentos. Lançamento dia 7 de março. De volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da Cidade. Hoje conversando com o Coronel Vicente, comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José do Rio Preto, que está nos dando aqui um panorama bem bacana, um panorama bem claro, bem objetivo, bem transparente do que acontece em São José do Rio Preto. E agora, antes, no bloco anterior, nós terminamos o bloco conversando sobre a questão do tráfico de drogas, né? Eu cheguei a perguntar para o Coronel sobre um dos problemas causados é que se combate o traficante, mas haveria também de ter uma forma de penalizar também o usuário de drogas, né? Tem gente que é contra isso, tem gente que é a favor disso. O senhor já explicou mais ou menos o que o senhor pensa disso e como a população deve agir, quer dizer, a quem ela deve reclamar das autoridades em relação a isso, a questão do tráfico de drogas, Coronel? Então, hoje, o uso da droga, o usuário, ele não é penalizado. Então, para ver o tráfico de drogas, tem o vendedor e tem o comprador. E a gente fica só focando no vendedor, que é o traficante. Prende o traficante, apreende droga. Prende o traficante, apreende droga. Isso aí nós fazemos todo dia, viu? Não se passa um dia aqui em São José do Rio Preto sem nós fazermos prisão de traficantes. Nem um dia. Só um rápido assim, um exemplo. Em janeiro nós tivemos 308 prisões efetuadas pelo 17º Batalhão aqui em Rio Preto. Dessas 308 prisões, cerca de 70% foi por tráfico de drogas. Né? Mas, continua, se você prende um traficante, mas tem um monte de pessoas querendo consumir. Então, é preciso repensar isso. Não é possível você não penalizar o principal gerador disso tudo. Porque quem que é que movimenta o tráfico de drogas? É o consumidor. E que movimenta o tráfico de drogas e movimenta todos os outros crimes que vêm junto com isso. Então, o grande propulsionador desse enorme problema não é penalizado. Né? Então, tem alguma coisa errada. Nossos legisladores precisam ajustar isso aí com a realidade. Claro que isso não depende no âmbito local aqui da Polícia Militar, nem do Ministério Público, né? Mas é uma questão do legislador brasileiro mesmo para analisar essa questão de maneira mais profunda e mais abrangente, né, Ivan? E também, eu penso, como eu já disse aqui outras vezes, eu tenho uma visão assim. Com relação à pessoa que é usuária, tem que tratar. Tem que tratar para tentar se livrar do vício. E quem não é usuário, não pode entrar, não pode virar usuário. Né? A gente, às vezes nós monitoramos os locais de vendas de drogas e você fica impressionado com o número de carros bons, moto, para lá para comprar droga. Né? Tá em todas as camadas. Da mesma forma que para um pobre lá com uma bicicletinha velha e compra uma ou duas peças de crack, para um carro luxuoso lá e compra também. Né? Aí você fala, mas a Polícia Militar não faz nada? Faz, prende todos os dias. Prende todos os dias. Mas e essa pessoa que está propulsionando isso, o consumidor, que é quem que está movimentando tudo isso, o que acontece com ele? Nada. Por exemplo, nós temos aí imagens que mostram essas ações da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. Por exemplo, houve recentemente, né, no dia 12 de fevereiro de 2015, um mês e pouco atrás, policiais militares prenderam em flagrante várias pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Essas imagens nós vamos mostrando daqui a pouco, o coronel vai falando sobre isso. Temos também uma apreensão de armas, bicicleta e drogas. O que foi isso? A questão de armas também, isso está muito associado ao próprio tráfico de drogas, não é, coronel? Com certeza. O ano passado, olha, essas armas, inclusive arma com silenciador.
Depois eu vou perguntar ao senhor um pouquinho sobre isso, essa questão do silenciador. Aí. Pode concluir o raciocínio, por favor, Coronel. Veja, essa foi uma ocorrência que foram apreendidas 4 armas. Só no ano passado aqui em Rio Preto foram quase 400 armas de fogo apreendidas, tiradas da mão de criminosos. Então a gente não tem como dimensionar, mas imagine quantos crimes nós conseguimos evitar tirando essas armas de circulação. Nesse caso aí ele estava mostrando uma arma com silenciador. Isso aí sugere crime encomendado, né? Crime de morte encomendado. Como é que é isso? Exatamente. Ali está mostrando, pode ser uma arma de caça. Né? Essas armas longas ali tem arma de caça. Então às vezes a pessoa pode estar fazendo, caçando aí pela redondeza, apenas para não chamar atenção. Mas também pode sim ser suspeita de crimes encomendados, onde o indivíduo é pago para matar alguém e usa do silenciador para não ser notado. E essa apreensão foi realizada onde? Aqui em Rio Preto mesmo? Foi na área da 2ª Companhia, na área rural, próximo ali à Vila Azul. E eu estava vendo aqui as informações que eu tenho aqui, são 2 pessoas envolvidas, um pai e um filho, né? Eram os donos dessa munição, desse armamento todo aí. Exatamente, pai e filho. Esse material foi apreendido na área rural. Estou vendo aqui que em vistoria na casa foram encontradas 3 espingardas calibre 22, todas com numeração, que estavam sobre um armário de dispensa da casa. 2 das armas estavam com silenciadores, aparentemente de fabricação caseira, e no armário da cozinha os policiais localizaram 25 munições de calibre 22 que estavam em 3 caixas de plástico. É muita coisa, né, Coronel? É uma coisa... Quando a polícia depara com essa fica preocupada de estar em curso alguma ação a ser realizada na cidade, por exemplo, ou não? O que se pensa a respeito disso? Bom, nesse caso aí não foi o caso, né? Não foi o caso. Mas, felizmente, em São José do Rio Preto, nós não vimos, não temos ocorrências desse tipo, assalto a banco, indivíduos fortemente armados. Recentemente nós tivemos, por exemplo, um roubo a caixa eletrônico aqui na cidade de Guapiaçu. E nós vimos lá que eles estavam com armas longas. Não dá para identificar exatamente qual que é a arma, mas pode até ser fuzil. Né? Fuzil é uma arma muito poderosa. Para a pessoa que não sabe, fuzil é uma arma muito poderosa. Ela atravessa, a bala atravessa inclusive o nosso colete. Se um policial ele tomar um tiro de fuzil, o colete não segura a bala. Mesmo que ele esteja com colete à prova de bala, que é recomendado que ele esteja numa ação dessa, né? Mas mesmo assim não funciona, não dá. Com relação ao fuzil, o colete não segura. Então há uma preocupação enorme da polícia com relação a esse tipo de armamento. Quando a gente sabe de uma possibilidade de alguém ter um fuzil na cidade, a gente corre atrás do nosso serviço de inteligência, tenta levantar. E felizmente aqui dentro da cidade de Rio Preto, não é muito raro esse tipo de coisa. Nós tivemos o último caso, aquele roubo que houve lá no Walmart, e que no mesmo dia a Polícia Militar localizou e prendeu o fuzil utilizado na ação. Há poucos dias, Coronel, a imprensa noticiou o fato de que uma arma, uma calibre 12 de propriedade da Polícia Militar foi surrupiada durante uma ação. Deve ter havido um pequeno descuido, um relapso ali do policial na hora, de alguém, sei lá o que aconteceu, e a arma foi subtraída da polícia. Quer dizer, essa arma foi parar na mão de alguém aí fora. Como é que está a investigação disso? Tem alguma pista, tem algum cuidado? Existe a possibilidade de reaver esse armamento? Olha, com relação a isso aí, foi um roubo que houve no sindicato. A Polícia Militar esteve no local, prendeu 7 dos criminosos. Do sindicato dos motoristas, é isso? Isso. Um vizinho notou uma atitude suspeita de algumas pessoas lá, ligou, a Polícia Militar chegou e conseguiu prender os 7, 2 estavam armados de revólveres, sem dar um tiro. Acontece que quando chegou, os bandidos já empreenderam fuga. Geralmente quando está no local, a polícia cerca e avisa, Polícia Militar, vocês estão cercados lá. Mas quando a primeira viatura que chegou, que era exatamente essa onde estava a 12, os bandidos já começaram a pular muro, pular telhado, e o policial, ele tem o afã, ele tem a vontade de prender o ladrão. E naquele momento foi
todos os policiais correndo para prender o ladrão. Conseguiu prender todo mundo, ótimo. Só que, infelizmente, houve uma falha, um descuido. Não dá para você pular muro e subir em telhado com uma 12 junto. Né? E aí deixaram. Então, a pessoa que saiu acreditava que algum policial ficaria lá tomando conta, mas todo mundo que foi atrás do ladrão e houve esse descuido. Isso também não está totalmente esclarecido. Nós já instauramos o procedimento para investigar isso aí. Mas provavelmente alguém que passou ali subtraiu essa arma. Nós temos aí algumas, ainda não temos nada em concreto, temos algumas informações, nós estamos checando. O nosso serviço de inteligência está empenhado nisso aí e eu acredito que em breve nós vamos recuperar essa arma. Já chega. Eu acredito que sim. Tomara que sim. Outro caso recente também, deixa eu aproveitar a presença do coronel aqui, a equipe da TV Tem, fazendo uma reportagem na região norte da cidade, aliás, uma reportagem sobre os problemas do bairro, e um dos problemas que eles estavam pesquisando na opinião pública era a questão da segurança pública, entre outros problemas, né? E aí o carro de reportagem da TV Tem foi assaltado, uma câmera e outros equipamentos foram roubados. Isso também está sendo investigado? Como é que é isso, coronel? Acompanha esse caso? Sim, nesse caso nós também estamos bastante empenhados para tentar recuperar. Veja, nós não podemos afirmar com certeza, mas de acordo com as circunstâncias, eles fizeram algumas imagens do tráfico de drogas ali na Avenida São José do Rio Preto. Eu vi essas imagens e provável que os traficantes tenham ficado incomodados com isso e tenham roubado os equipamentos, porque eles fizeram um roubo, levaram o carro, mas logo depois deixaram o carro e levaram a filmador, os equipamentos de reportagem. Isso é uma hipótese, não estou aqui afirmando que foi exatamente isso que aconteceu. Só para dizer também, às vezes a pessoa menos desavisada assiste aquela reportagem e vê realmente ali as pessoas comprando droga e fala, nossa, isso aí está uma facilidade, né? Cadê a polícia? A polícia está lá todo dia e prende gente lá todos os dias. Inclusive, na sexta-feira passada agora, que nós fizemos uma operação, nós intensificamos o policiamento naquele local. Colocamos quase 100 policiais por toda a extensão da Avenida São José do Rio Preto no Solo Sagrado. E para você ver a audácia desses traficantes, no quarteirão de cima, prendemos uma pessoa em flagrante vendendo pinos de cocaína. Pertinho da ação policial ali. Então, o que acontece? Nós prendemos todos os dias pessoas por tráfico de drogas e por ali também. Nesse caso aí, a gente tem essa suspeita de que teria sido uma represália em razão das filmagens que eles fizeram. Nós estamos apertando o cerco e eu também acredito que em breve nós vamos conseguir chegar ao autor desse crime aí. Bacana essa confiança que a polícia tem, claro que essa confiança deriva dessa questão da inteligência que a gente estava conversando agora há pouco, né? Quer dizer, existem meios de se aproximar das evidências e de chegar a essas pessoas, né, coronel? Sim, olha, eu acredito muito no nosso setor de inteligência, porque nós já tivemos casos aí que inclusive chamaram muito a atenção da sociedade e que nós conseguimos em pouco tempo dar uma rápida resposta. Eu me lembro aqui, por exemplo, alguns homicídios. Teve aquele caso famoso aqui, que o homicídio dos travestis, né? Em 60 horas nós prendemos o autor. Ele matou 2 e atirou em outro. Isso. E nós, em 60 horas, conseguimos prendê-lo. Teve um outro caso também, um pessoal que assassinou um coronel da aeronáutica. E em 48 horas nós prendemos os autores. Então eu confio muito no nosso setor de inteligência e eu acredito que nós vamos resolver mais esse caso aí. Agora, a Polícia Civil também está imbuída nisso aí. Na sexta-feira tivemos ali alguns contatos com os policiais da DIG, trocando informações para nós chegarmos à autoria desse crime aí. E eu acredito que sim, nós vamos conseguir também chegar ao autor desse crime aí. Quanto antes chegar, aumenta as possibilidades de efetivamente se elucidar o crime, né? Se demorar muito, começa a ficar mais complicado chegar, né, coronel? É isso mesmo? Explica um pouquinho sobre isso. Quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil você juntar informações para se chegar no autor. Principalmente porque a pessoa não fica com esse objeto roubado.
ela vai repassando, às vezes troca por drogas, ou vende, mas vai repassando. Então, isso é rápido, esse repasse é muito rápido. No mesmo dia eles já tentam fazer isso. É muito rápido. E aí passa por 2, 3, 4, 5 mãos, então é difícil você ir puxando até chegar. Não é fácil, é um serviço complicado, mas, como eu disse, nós já tivemos aí um histórico de outras situações em que nós conseguimos chegar ao autor, e a gente espera que nesse caso nós também consigamos chegar ao autor desses crimes aí. A gente citou aqui, coronel, alguns casos aqui, esparsamente amealhados junto à imprensa mesmo, não é nenhuma estatística que nós trouxemos aqui, só para comentar com o senhor alguns casos, né? Mas a verdade é que estão ocorrendo crimes de pequena monta, eu diria isso, sei lá, não é? Eu não sei se a polícia enxerga da mesma maneira que eu essa questão aí. Mas as pessoas em São José do Rio Preto hoje não têm tanta preocupação, por exemplo, com sequestros, com latrocínios. É isso mesmo? Qual é a visão da polícia em relação a isso? Veja, às vezes você tem uma cidade pequena que não acontece nada, passa um mês sem ter um crime. Aí tem um roubo, as pessoas falam, nossa, nós não temos segurança, faz um auê danado. Aí você fala, quantos roubos teve nessa cidade esse último mês? Não, foi só esse. Então, não é assim aqui em Rio Preto, mas eu digo, nós temos índices criminais bastante satisfatórios se comparados a cidade de mesmo porte ou maior. Tenta comparar com cidades tipo Ribeirão Preto, Sorocaba, mais ou menos igual, um pouco maior, você vê que nossos índices estão muito bons. Mas é o ideal? Não é. Nós brigamos diuturnamente para tentar baixar esses índices. Ficamos tentando baixar esses índices. Agora, como você bem falou, nós não temos latrocínio. O ano passado, o ano todo em Rio Preto, foram 2 latrocínios e nós elucidamos, prendemos os autores. 2 latrocínios apenas. Latrocínio é o pior crime, que é o roubo seguido de morte. Foram, o ano passado, só 2, e dos 2 nós prendemos os autores. Esse ano, graças a Deus, não tivemos nenhum até agora. Nenhum roubo a banco. Nenhum... Nem caixa eletrônico esse ano? Em Rio Preto, não. Em Rio Preto, não, né? Em Rio Preto, não. Quando você fala em roubo a banco, inclui essa questão do caixa eletrônico, que eu acho que hoje é o delito da moda, infelizmente, no estado de São Paulo e no Brasil, né? Infelizmente, os criminosos estão agindo em cidades pequenas, onde tem o contingente policial é menor, onde a cidade é mais pacata. Você veja, numa cidade pequena, 2, 3 horas da manhã, você não vê ninguém nas ruas, né? E o mesmo policial, trabalha normalmente 2 policiais só. Fica mais fácil essa ação dos bandidos. Agora, em termos estaduais, do Estado, a Polícia Militar está preocupada com esse tipo de crime. Estamos aí integrados com a Polícia Civil, porque é mais uma questão de investigação, para chegar à autoria do crime, já que a gente não consegue prendê-los em flagrante, que pelo menos depois nós consigamos aí identificar, fazer um serviço de investigação e chegar ao autor e prender. Nós tivemos um caso, quando eu estava na região de Catanduva, teve um roubo desse, um roubo a caixa eletrônico na cidade de Catiguá. E eu gostei que o delegado lá, ele insistiu nessa investigação, e questão de 5 ou 6 meses depois, ele não desistiu, descobriu quem foi o autor e conseguiu mandado de prisão contra o autor e conseguiu prender. Então é interessante que... Era alguém da própria cidade mesmo, não? Não, era da região de Campinas. Região de Campinas. Então eu acredito que... tem que persistir, né? Tem que insistir nessa investigação até chegar aos autores e prender os autores. Porque em flagrante é difícil prender. Claro. Coronel, tem um outro assunto para tratar com o senhor, aproveitando esses minutos finais do nosso programa, mas na verdade é um assunto que remete a uma outra face de atuação da Polícia Militar, não mais lidando com a delinquência, etc., mas a questão de movimentos públicos, passeatas, protestos, etc. Há 2 anos atrás tivemos muitos problemas no Brasil, que em Rio Preto nem tanto, mas tivemos alguns problemas também, algumas manifestações, etc. Para esse dia 15, está previsto um ato de protesto em várias cidades brasileiras, inclusive em São José do Rio Preto,
protestos contra o governo federal, contra a política econômica, uma série de coisas. Como é que a Polícia Militar vai agir nesse caso, nesse próximo dia 15 aqui em Rio Preto, Coronel? Sim, olha, a prioridade da Polícia Militar é dar segurança, é proteger a população, certo? Quem quiser se manifestar ordeiramente, pode ir com a família, com o filho, seja como for. Nós estaremos lá e vamos dar proteção, vamos dar segurança a quem quiser fazer a sua manifestação de maneira ordeira, certo? Porém, aqueles que vão com más intenções, querendo praticar atos de vandalismo ou praticar qualquer tipo de crime, a Polícia Militar vai ser rigorosa para coibir esse tipo de coisa. Nós seremos rigorosos contra ações delinquentes. Mas a população de bem que quiser ir fazer o exercício da cidadania, pode ir, que a Polícia Militar vai estar lá e vai dar segurança a todos. Isso é importante. Coronel, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez em nosso programa. É sempre muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço. Eu gosto sempre de elogiar o senhor em relação a isso. Quer dizer, a maneira transparente, objetiva, com que o senhor trata de assuntos que às vezes as pessoas até não gostam muito de falar, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Está desde já convidado a voltar outras vezes para a gente continuar conversando sobre esse assunto, tá bom? Eu que agradeço e estou sempre à disposição para estar aqui dando orientações, falando do nosso trabalho. É um prazer. Chegaremos ao dia em que não teremos assunto nenhum para falar sobre segurança pública. Tomara, né, Coronel? Mas Deus não vai. Queira, Esse Deus dia queira. não chegará, infelizmente não. Deus queira Mas que é sim. assim mesmo. Eu queria agradecer você também, que nos acompanhou em casa, em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço. Tchau, pessoal.